fui para como existe Supremo Tribunal de como o Maruca pode voltar candidata porque é guineense. E ponto. E capuri, porque não está lá, isso é estipulado. E como é que é, servado de forçar e a boa papel e bem dito, o mostra aqui de tudo. Povo de Guiné que na Jubi, e tudo que na Jubi é ter a incerteza e esse como é certo. A mim lembro ainda como discutir no parlamento, tchau, tipo, que tempo ainda me era mais pequenino, o parlamento estava na África, mas como próprio, é nervoso que digo como próprio, para assim que aprová-lo, que eles, naquele tempo de como, se RGB movimento do Bafata. Que tempo aí pequenino bem, não está acompanhando brincadeira tudo. Lembra como próprio um dos que firma na pés, 4 donas. Uma rucatenela, ela prova, se conta, petice, coisa domingos, papia, brema, papia, utilize tudo evidências. E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um Bissau Podcast. Hoje a gente vai se aprofundar num assunto... um assunto que tá dando o que falar na Guiné-Bissau. É mesmo? A polêmica, né? Em torno da elegibilidade do presidente Umaro Sissoko Embaló. Ih, rapaz... É isso mesmo, gente. Estão questionando se ele realmente tinha direito de assumir o cargo lá em 2019. Pois é, parece que essa história tem mais camadas do que a gente imaginava, né? E o mais intrigante é isso, essa questão da elegibilidade só veio à tona agora. Depois de anos. Exatamente. A Constituição da Guiné-Bissau exige, né, que o presidente seja guinense de origem, com pai e mãe guinenses. Exato. E atenção para essa parte com os 4 avós nascidos na Guiné-Bissau. Nossa. E parece que estão levantando dúvidas se o Sissoko Embalo se encaixa em todos esses requisitos. E essa regra dos 4 avós não é tão comum assim, né? Me deixou curiosa. Você sabe qual a razão histórica por trás dessa exigência? Olha, pelo que andei lendo, essa regra foi incluída na Constituição lá em 1991. Durante a transição para o multipartidarismo. A ideia, pelo que eu entendi, era fortalecer o sentimento de identidade nacional e garantir que o presidente tivesse raízes profundas no país. Sabe? Imagina só, na época a Guiné-Bissau tinha acabado de sair de um longo período de domínio colonial português, então essa regra era uma forma de marcar a independência e a autonomia do país. Faz todo sentido, é um jeito de garantir que quem comanda o país esteja realmente conectado com a história, com a cultura da Guiné-Bissau. Mas voltando à polêmica, quais são as suspeitas em relação ao presidente Embaló? Bom, as informações que circulam são de que os pais dele, ou até mesmo os avós, podem ser originários de outros países da África Ocidental. Inclusive, já havia alguns documentos e relatos que apontam para essa possibilidade. Caramba, isso pode gerar uma crise institucional enorme, né? Imagina o impacto na população, a desconfiança nas instituições. Com certeza. A gente está falando de algo que mexe com a legitimidade do próprio presidente da República. Se as alegações forem comprovadas... E essa incerteza pode ter consequências sérias, né? A Guiné-Bissau já enfrenta tantos desafios, como a pobreza, a instabilidade política, né? Essa crise pode acabar agravando ainda mais a situação. Sem dúvida. Lembra que o país tem uma posição estratégica na costa africana, com recursos naturais importantes. As disputas por poder ali sempre foram intensas. E por falar em perguntas, a gente recebeu um áudio em crioulo que levanta algumas questões bem sérias sobre a origem do presidente Baló. A gente separou esse áudio para vocês ouvirem na íntegra, sem cortes, para sentirem a força da mensagem original. Isso mesmo, pessoal. Preparem os fones de ouvido, porque a gente vai mergulhar de cabeça na polêmica. E para quem quiser se aprofundar ainda mais nesse assunto, não deixe de se inscrever no canal do Bissau Podcast. A gente está sempre trazendo as últimas notícias e análises sobre a Guiné-Bissau. Fiquem ligados. Então, bora ouvir o áudio? Vamos lá. Na amor na Guiné, ele também usa como é que chamaram, prerrogativa do presidente da República para poder cobrir desse coisa, para encobrir esses crimes, para continuar a participar no mundo do crime. Aquilo é que se intenção. Quanto a isso, e que está segundo ainda, até que o Supremo Tribunal ainda por isso, ele volta a candidatar. E que com exercício que estava o Supremo Tribunal, porque parte que é questionário. Se qualquer parte, por um grupo de cidadãos por lá, porque a candidatura está aprovada na plenária do Supremo Tribunal de Justiça, estava se veste do Tribunal Constitucional. O que é que está passa? Que questão, gente, se por possível que por parte do cidadão, gente, por questão aqui como para que candidatura peca por passa na apreciação, porque para ver que é porque é que cumpre um dos requisitos ser o presidente e por ser o ministro, por ser outro, mas presidente ou capuri. Que é que a discriminação, Constituição da República que eu falar. Tá bem, Ivo? Exato. Vamos continuar a seguir. Ok, mas espera, uma pequena pergunta. Dúvida de gente está inserido tanto na 27, né? A nós tudo, não sabemos como na 27 que entra, na 27 que sair, não houve que Bacari papel ao longo da semana, não houve respostas que o Bacari de aí,
povo de Guiné, a nós tudo não está tirou chapéu, a mídia não primeiro, ainda falou chapéu para o trabalho que o tem estado não fazer. Obrigado, Porque tudo igualmente. gente capaz de fazer, que não fazer, né? Nós sabemos, manga de gente também bem, o está perdendo tanto tempo, mas gente tem ainda dúvida na 27. Caso esse que eu não falei, ainda fazer festa. Qualquer requisitos que puder usar de lei, a nós tudo que não na papel nela hoje um dia, no cara papel de que bacari na papel, buti se que bastonar de ordem de advogados papel, não be constitucionalistas que fazem próprio na constituição, que é papel, que elas tudo não se vê como limpo, data que começar, que data que acabar, 27 que começar, 27, nenhuma hora de tempo que pode andar lá. Qualquer leis que pode bem usado, qualquer meios que pode usado, mecanismo que pode usado, mesmo ele usando força, a não falou mecanismos de parte de áreas, que pode usado para em termos políticos para tirar uma decisão lá. Porque a hora que acaba já, se tempo acaba ele que é presidente, tudo atos que vai para praticar e na responsabilidade daquele criminalmente. E uma coisa que a gente tem que entender. E quer ser logo, a partir do dia 27, logo para a comunidade internacional como se posiciona. Então, se ainda não está lá para alguns dias, ainda alguns tempinhos, ainda como se perder tudo atos que Estado, que vai se meira de ser PLP, cana com viral, ele vai ser eu na para com viral, e na terra perder tudo que regalia, ainda como se perder e mangas que não é ainda como se perder, não como se olhar assinar, não é fazer baixo mais, não é mangas de assinar. Não, el Cabral que pediu linha, Mano Cabral que pediu linha, da linha. Sim. E para reforçar só o que a Gervásio fala, boia. Então, nesse caso, Ivo, sua maneira que o acaba de definir o direito, mostra aqui nesse estudo, tudo que não assiste na linha, pensa como, você ciente de que aqui vou falar e depois a Constituição está nela. Gervásio acaba de falar, você alguma coisa. Então, nesse caso, na luta tem que mudar a chamada de estratégia. O Marroca pode voltar a recandidatar. E que puro guinense. Aí está. Para arriba para invocar aquela lei, notícia como a própria, a Campo Livre não facilita a bandeira, para como exige o Supremo Tribunal de como o Marroca pode voltar a candidata porque é guinense. E ponto. E que por aí, porque não está lá, isso é estipulado. E que como é que é, Gervásio reforçar e a boa papel, e bem dito, o mostra aqui de tudo. Povo de Guiné que na Jubi, e tudo que na Jubi, é ter a certeza de saber como é certo. A mim lembro ainda como eles discutiram no Parlamento, tipo, que tempo ainda me era mais pequenino, o Parlamento estava na África, como a própria, Belder Vasco de como a própria, para assim que aprovaram que eles, naquele tempo de como, se RGB Movimento Bavata. Que tempo aí pequenino bem, não acompanha brincadeira tudo. Lembra como a própria um dos que firma na PES, 4 donas. Uma rucatenela, ela prova, se conta, petisse que usei domingos papia, Brahma papia, utisse tudo evidências. Gosto não tem que vir. E Capur na volta recandidata. Só que aqui na fala como não, ele sabe como é na ganha como. E foi um erro certificado. Certificado. Não volta a fazer as bandeiras. Para além de como não me sabe sair na palácio. Para além de como não luta para as goce. Nossa, que áudio impactante. Deu para sentir a emoção, a indignação. Verdade, a gente não traduziu o áudio de propósito para manter a autenticidade da mensagem. É importante que os nossos ouvintes sintam a força do crioulo, a língua que une o povo da Guiné-Bissau. E essa questão da língua também é interessante, né? O crioulo guinense tem uma história rica que reflete a mistura de culturas e influências que moldaram o país. Ele nasceu da interação entre o português e as línguas africanas locais durante a época colonial e hoje é a língua materna da maioria da população. E essa questão da identidade linguística e cultural está muito presente nesse debate sobre a nacionalidade do presidente. Afinal, quem pode representar a Guiné-Bissau? Quem tem o direito de falar em nome do povo guinense? Essa polêmica em torno da elegibilidade do presidente Baló só coloca mais lenha na fogueira, né? Acrescenta mais um capítulo à turbulenta história política do país. Sem dúvida. É como se a Guiné-Bissau estivesse presa num ciclo de crises e incertezas que impede o país de avançar e alcançar seu pleno potencial. E a gente fica pensando, qual o impacto dessa crise na vida do povo guinense? Como essa instabilidade afeta o dia a dia das pessoas? A gente pode imaginar que a população esteja cansada de tanta turbulência política. As pessoas querem paz, querem segurança, querem ter a certeza de que seus direitos serão respeitados. E essa incerteza em relação à legitimidade do presidente pode gerar um clima de desconfiança generalizada. As pessoas podem começar a questionar a validade das instituições, a justiça ou o próprio sistema democrático. É um risco real.
E por isso a gente precisa acompanhar de perto os desdobramentos dessa história. É fundamental que a verdade venha à tona, que as dúvidas sejam esclarecidas e que a justiça seja feita. E a gente, como comunicadores, temos o papel de levar essa discussão adiante, de informar a população, de chat. Exatamente. A gente precisa dar voz aos diferentes atores envolvidos nessa polêmica, a oposição, os especialistas em direito constitucional, a sociedade civil e, claro, o próprio presidente Embaló. E você, nosso ouvinte, também faz parte dessa conversa. Compartilhe esse episódio com seus amigos, comente nas nossas redes sociais, mande suas opiniões. A gente quer saber o que você pensa sobre essa crise na Guiné-Bissau. É isso aí. Vamos juntos tentar entender os meandros dessa história e refletir sobre o futuro da Guiné-Bissau. E para quem quiser se aprofundar ainda mais nesse assunto, não deixe de se inscrever no canal do Bissau Podcast. A gente está sempre trazendo as últimas notícias e análises sobre a Guiné-Bissau. Fiquem ligados. E voltamos para a reta final do nosso mergulho nessa polêmica, né, que envolve a presidência da Guiné-Bissau. A gente ouviu o áudio em crioulo, a gente debateu o contexto histórico e, bom, agora a pergunta que fica é: o que a gente pode esperar daqui para frente? É a grande questão, né? Se as suspeitas sobre a elegibilidade do presidente Embaló se confirmarem, a gente pode ter um terremoto político na Guiné-Bissau. Com certeza. A Constituição é clara, né, sobre os requisitos para ser presidente. Se ficar comprovado que ele não os cumpre, abre-se um precedente muito perigoso. Imagina, né, o impacto na confiança das instituições. A população pode começar a questionar a validade das eleições, a legitimidade do próprio sistema político. É um cenário que a Guiné-Bissau conhece bem, infelizmente. Golpes de Estado, instabilidade política. Será que o país vai reviver esses momentos sombrios? É difícil prever o futuro, mas essa crise tem potencial para gerar muita turbulência. E o Supremo Tribunal de Justiça da Guiné-Bissau, como vai se posicionar? Eles têm um papel fundamental nesse processo. Sem dúvida. O Supremo Tribunal é o guardião da Constituição, né? Cabe a eles analisar as provas, ouvir os argumentos e tomar uma decisão imparcial. E a comunidade internacional? Vai ficar de braços cruzados? A Guiné-Bissau precisa de apoio para superar essa crise. É fundamental que a comunidade internacional atue como mediadora, né? Incentivando o diálogo e a busca por soluções pacíficas. A ONU, a União Africana, os países vizinhos, todos têm um papel a desempenhar. E a gente, aqui no Bissau Podcast, a gente vai continuar acompanhando de perto os desdobramentos dessa história, trazendo as últimas notícias, as análises dos especialistas, as vozes da sociedade civil. E queremos ouvir você também. Compartilhe sua opinião, seus questionamentos, né? Suas perspectivas sobre essa crise. A Guiné-Bissau precisa de um debate aberto, democrático, para encontrar o caminho da estabilidade e do desenvolvimento. É isso aí. E para quem quer se aprofundar ainda mais nesse assunto, não deixe de se inscrever no nosso canal, tá? A gente está sempre trazendo informações e análises exclusivas sobre a Guiné-Bissau. Juntos, vamos desvendar essa trama política e construir um futuro melhor para o povo guinense. Até a próxima.